Bom dia. Hoje nós vamos estar fazendo, vou estar mostrando para vocês uma fusão de tronco, né? O que seria isso, fusão de tronco? Fusão de tronco é, vamos dizer assim, quando a gente vai pegar várias espécies, não, várias plantas da mesma espécie e fundir uma com a outra, para dar a impressão de ser uma planta com tronco muito mais grosso. No caso, nós vamos estar usando aqui, para a nossa demonstração, o Ficus microcarpa, né? Ou retusa, como o pessoal também conhece. Ou vamos colocar aqui, seria uma das plantas mais indicadas para esse tipo de trabalho, pelo motivo, ela tem uma fusão de tronco muito fácil, muito rápida, né? Esse tipo de trabalho pode ser feito também com o Acecaide, né? O Pithecolobium e muitas outras espécies. Mas o importante é que a planta seja da mesma família, do mesmo gênero e da mesma espécie, para a gente ter um resultado bacana, tá? Com o Ficus a gente tem um resultado muito bacana, porque ele dá uma impressão de ser um tronco bem robusto, bem velho, e várias silhuetas, vamos dizer assim, vários veios, né, aparecendo. A minha ideia é tentar mostrar para vocês mais ou menos qual seria o processo, né, que a gente usa para fazer esse tipo de trabalho. Eu adotei essa planta por ser mais fácil de ser trabalhada e mais fácil de ser encontrada no mercado ou no comércio por aí, tá bom? Minha ideia é tentar passar para vocês isso daí, quais são os processos e as técnicas que a gente vai estar usando, tá? O material, como eu já falei para vocês, o material é muito simples, né? Esse é o material que a gente vai estar usando. O plástico filme, uma corda de sisal comum, né? Vai ser um vaso de treinamento, a etiqueta. Eu esqueci de colocar. Vamos colocar, eu vou mostrar para vocês, olha, a etiqueta já com a data, para a gente não esquecer e a gente poder estar acompanhando esse trabalho. Colocamos a etiqueta, já deixa ela ali no jeito, tá? Ferramentas, esse é o material que a gente vai estar usando para fazer essa demonstração, tá? A cordinha de sisal, a gente vai estar usando ela para a gente poder amarrar um pouco melhor todas as plantas, para poder estar ajeitando elas durante o processo. Depois que a gente faz esse processo, a gente vai estar usando o plástico filme, que é para a gente envolver as raízes e envolver o tronco, tá? Muito bem, vamos começar. Vamos fazer a escolha. Eu vou estar fazendo a fusão de tronco com 5 plantas de início, né? Esse processo ele pode levar mais ou menos de 2 a 3 anos para ficar pronto. Nesse período, quando a gente tirar esse plástico filme, pode ser que a gente precise refazer novamente esse processo e acrescentar mais alguma planta, ou de porte maior ou de porte menor, dependendo do resultado que a gente vai ter. Bom, eu vou estar usando 5 plantas. 1, 2, 3, 4, 5 plantas. O primeiro passo para a gente estar fazendo esse procedimento é soltar todo o substrato desse material. Então a gente vai estar usando nosso coxo de trabalho aqui, olha, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai tentar preservar o máximo de raízes possível, né? Mas como a ideia é fazer a fusão de tronco, então é importante que a gente solte todas as raízes para fazer esse trabalho muito bem feito. Também é sempre bom lembrar para vocês que o material de trabalho ele tem que estar sempre bem saudável, ou de uma procedência também bem, vamos dizer assim, de um produtor idôneo, né? Para que a gente não tenha futuros problemas. Ó, nós soltamos uma, vamos deixar de lado aqui. Eu quero aproveitar também para esclarecer algumas dúvidas, né, que o pessoal tem. O pessoal às vezes vem procurar aqui para comprar plantas, ou mesmo pela internet, que eu já tenho percebido, o pessoal tem perguntado
por que um bonsai ser tão caro, né? Pois, gente, o bonsai não é caro, o bonsai é barato, né? O que se torna, vamos dizer assim, não caro, o que torna uma planta com preço um pouco mais elevado é o trabalho que o artista faz em cima dela, né? Eu vou dar como exemplo para vocês uma coisa simples, né? É só vocês irem numa papelaria e comprarem uma tela em branco. Uma tela em branco vocês vão pagar baratíssimo, né? E quando vocês forem fazer algum trabalho em cima dessa tela, aí vocês querem fazer uma obra de arte nessa tela. Aí vocês vão levar para um artista renomado, né? Que ele levou anos estudando várias técnicas, técnicas de coloração, técnicas de saber onde usar cada tinta, cada cor no seu devido lugar, para causar uma impressão, ou vamos dizer assim, para dar uma ideia de sensibilidade em cima daquele trabalho. O artista estudou vários anos para isso, né? Então, é lógico que ele vai cobrar por isso daí. Então, o bonsai não é caro. O que é caro são, vamos colocar assim, é o tempo que você vai gastar. Se você quer elaborar um trabalho bacana, um trabalho caro, é só vocês estudarem. Aí vocês vão saber dar valor ao trabalho do artista, né? Uma planta como essa, por exemplo, vocês podem pagar muito barato, né? Mas depois do trabalho feito, nós vamos estar usando várias técnicas. Eu mesmo estou usando várias técnicas aqui, olha. Conhecimento, né? A gente simplesmente não vai fazer isso aqui sem conhecimento algum. Todo tipo de trabalho, mesmo até mesmo o mecânico, né? O mecânico também, ele estudou para executar aquele tipo de trabalho. Nada mais justo do que ele cobrar pelo trabalho, pelo tempo que ele levou estudando para fazer esse tipo de trabalho. Então o bonsai não é caro. O que é caro, não vou nem dizer que é caro, é o trabalho que a gente vai estar fazendo em cima desse material, é o conhecimento que a gente vai estar aplicando em cima desse material, que levou tempo. Gastamos também para aprender. Muitas vezes gastamos em curso, gastamos em livros, gastamos em condução para se deslocar de um ponto para outro, para adquirir mais conhecimento. E isso a gente vai agregar ao trabalho que a gente faz, né? Tem que ser agregado. E depois nós temos uma outra coisa, né? A moldura do trabalho. Um bonsai bonito, ele merece, mais do que justo, ele merece uma moldura muito bonita. E o que seria essa moldura do bonsai? Um vaso. Um vaso de boa qualidade, um ceramista que também fez o mesmo trabalho, estudou, fez várias experiências, se dedicou vários e vários anos da sua vida para desenvolver, por exemplo, uma esmaltação, desenvolver uma argila ótima para se trabalhar, para dar um efeito muito bacana. Então, isso é importante. Não adianta eu fazer um trabalho muito bonito e no final eu colocar num vaso como esse, um vasinho de treinamento, de venda assim muito fácil, né? Não adianta nada isso. Então, esse é um dos motivos, muitas vezes, do bonsai. Ele tem um valor um pouco elevado. E nada mais justo do que quem for comprar, valorizar o trabalho do artista. Claro, vocês vão encontrar no comércio, no mercado, material como esse, né? É um material de fácil acesso. Que tipo de trabalho foi feito em cima desse material? Não foi feito praticamente nada, só teve a parte de cultivo. Então é diferente o trabalho do produtor do trabalho do artista, né? O trabalho do produtor, ele não vai ter tempo de fazer, muitas vezes, toda aquela torção, todo aquele trabalho vigoroso do bonsai. Então, o que acontece? Quando esse trabalho vai para a mão do artista, o artista vai refinar esse trabalho. Ele vai estilizar, vai dar forma, vai dar expressão para o trabalho. Isso tem um valor, tá? E no bonsai a gente tem que levar em conta isso. O trabalho artístico que foi feito em cima daquele trabalho, daquela planta. É isso que vai valorizar o seu trabalho, tá bom? Só para esclarecer para vocês. Esse assunto, provavelmente eu vou estar esticando um pouco mais uma outra oportunidade, tá? O princípio que a gente vai tentar fazer para vocês hoje seria isso aqui, ó.
como substrato de bonsai, né? O substrato próprio para bonsai não é um substrato muito barato. Se for pensar assim em grande quantidade, um produtor fica muito inviável. Aí o próprio trabalho do produtor ele já vai estar custando, vamos dizer assim, um preço bem caro. Que é um trabalho que é um substrato que envolve muita coisa, né? Desde a preparação da caqueira, é um trabalho muito, vamos dizer assim, muito minucioso. Você conseguir balancear a caqueira, o substrato próprio para bonsai. Então, isso também agrega muito no preço. Tá? A adubação que vai ser usada é uma adubação mais diferenciada, não é aquela adubação de produtor também, que é uma adubação própria para colecionador, é uma. A adubação para produtor é outra. O produtor ele precisa que a planta desenvolva para que ele venda. Tá? Então, essa é a diferença. Bom, já soltamos as raízes dessa planta. Vamos fazer aqui aquela limpeza básica, né? Só para esclarecer mais alguma dúvida, né? É comum vocês encontrarem, por exemplo, em beira de estrada, supermercado, gardens, plantas assim, né? Sendo vendida como bonsai. Na verdade, não é um bonsai, é uma muda, né? É uma muda direcionada para o trabalho de bonsai. Aquele pessoal que tiver muita dúvida a respeito disso, é só dar uma olhada novamente em alguns vídeos que eu fiz aí atrás e vão ver que lá que eu dei a explicação do bonsai, do pré-bonsai, da muda e de uma muda já adiantada para bonsai. Aqui nós estamos pegando uma muda, são mudas, né? Praticamente, em vasinhos de bonsai de plástico, muda de vamos dizer, é uma mudinha comercial. Então a gente vai estar aproveitando esse material para estar fazendo esse outro trabalho que a gente vai estar fazendo. É sinal que a gente pode usar material de supermercado, de gardens, para executar esse trabalho que nós vamos fazer. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Só deixar ali para nossa área de trabalho aqui para a gente não se perder, né? O que a gente vai estar fazendo? Ó, nós vamos pegar a cordinha de sisal, pegar um tamanhozinho razoável. O que a gente vai fazer? Vai estar dando um laço aqui na ponta, olha. Deixar sempre um pedaço maior. Por que a gente vai usar a corda de sisal? Bom, a princípio, a cordinha de sisal é um material orgânico. E com o tempo, com a rega, ele acaba apodrecendo e se degradando junto com o material. Então a gente vai estar usando ela somente para fixar melhor a planta, tá? Que é o que eu vou estar mostrando para vocês aqui agora. Primeiramente eu vou preparar o material, olha. Encostar bem mesmo. A ideia é fazer parecer um tronco só, um tronco grosso. Tentar posicionar de uma forma que ela fique bem natural. Nunca de uma forma muito artificial, tá? Essa é a ideia. A ideia depois é para que esse material vai acabar se fundindo, parecendo um tronco só. Ó. Então é um trabalho demorado, não é um trabalho tão simples. Nós vamos aproveitar também para desembaraçar um pouco as raízes. E como eu falei para vocês, isso aqui também vai ser uma caixinha de surpresa, né? Quando a gente tirar, a gente ainda não sabe qual vai ser o resultado. Talvez a gente tenha que acrescentar mais uma ou outra planta para poder dar vamos dizer assim, para a gente conseguir ter um refinamento melhor nesse material. Vamos apertar bem.
o excesso. Desembaraçar um pouco as raízes. Certo? Como eu falei para vocês, esse é um trabalho que ele pode levar de 2 a 3 anos para a gente começar a ver o resultado. A finalização desse trabalho ela pode levar mais tempo. Depois vão ser feitas estilizações, né? Vão ser feitas estilizações, podas, aramação se for preciso, né? Para a gente posicionar os galhos. Mas a princípio seria isso daqui, ó. A gente vai dar só uma penteada, né? E como eu falei, o ideal é vocês usarem plantas da mesma espécie para não ter aquele problema, para não ficar uma coisa muito artificial. E aqui, agora o que a gente vai fazer? Agora nós vamos estar usando plástico filme para envolver essas raízes. Fazer esse trabalho aqui, ó. Eu não vou estar embrulhando totalmente essas raízes não, porque elas precisam ficar em contato com a terra. Então o que eu vou fazer? Vou estar passando só um pouco desse plástico filme assim. Eu poderia estar passando até mais aqui embaixo. Mas a minha ideia é que esse material depois ele abra, formando aquela base, aquelas raízes bem aparentes, né? Então para isso eu não vou estar passando muito, escondendo muito essas raízes. Eu vou deixar aqui. Eu vou pegar agora o substrato para dar mais uma limpeza, né? Pegando o substrato. Esse substrato ele já é o mesmo substrato do bonsai. Eu só estou acrescentando um pouco mais de matéria orgânica nele. Um pouquinho de terra vegetal comum. Vou completar aqui o fundo do vaso, fazer uma cama. Agora sim, nós vamos estar colocando a planta no vaso, posicionando. Procura posicionar já aquelas raízes que estão mais bonitas. Procure já deixar elas posicionadas, para que elas já se direcionem, né, durante o processo e fiquem com um enraizamento muito bonito. E detalhe também, pessoal, sempre quando forem fazer o replantio do bonsai, ou o falso replantio, ou trabalharem com o bonsai, né, com substrato no bonsai, o ideal é trabalhar com ele, procurar trabalhar com ele sempre seco. Porque quando você trabalha com substrato bem seco, a gente consegue preencher bem aqueles bolsão de ar que fica no meio das raízes, ó. Então a gente tem vamos dizer assim, um aproveitamento melhor. E a gente vai ter um resultado muito melhor também. Tá? Esse aqui é a primeira fase do trabalho. Como eu falei para vocês, daqui uns 2 anos mais aproximadamente, né? Nós vamos estar tirando esse material. Vamos estar tirando esse material e dando uma conferida. Se precisar, a gente vai acrescentar mais algum material e fazer o mesmo processo. Aí só que vai ser diferente, né? Nós já vamos ter boa parte desse material já quase que fundido. Como eu falei, é um trabalho de paciência, é um trabalho demorado. Ele pode levar em média aí de
2 a 3 anos, dependendo da espécie. Tá bom? Procurem trabalhar também com plantas sempre bem saudáveis. Não adianta querer trabalhar com planta debilitada, uma planta de origem duvidosa, que também o resultado pode ser muito, vamos dizer assim, muito infeliz, né? E nesse caso, para a gente ter um resultado bacana também, e ter uma brotação melhor, o certo seria a gente tá fazendo a desfolha, né? Pega-se uma tesourinha de refinamento e fazer um pouco da desfolha. Pode estar tirando até 50%. E durante esse processo, vocês também já vão estar fazendo aquela limpeza, né? Por exemplo, galho seco, galho mal formado, o galho que não está numa posição adequada e não deu para tirar, a gente pode estar retirando. Ó. Então, esse detalhe também é muito importante lembrar para vocês. Vamos estar tirando aqui fruto, né? Não vai ter necessidade desse fruto agora. Tudo que a gente vê que vai consumir muita energia, que vai atrapalhar um pouco o desenvolvimento da planta, a gente começa a eliminar agora. Ó, a gente pode estar fazendo uma desfolha de mais ou menos 50% ou 100%, dependendo da espécie. A ideia é que a gente faça, durante o processo, a planta ramifique. E nessa ramificação, depois, a gente vai estar fazendo a seleção de galhos que vão estar interessando para a gente. Tá? Ó. Detalhe também, o ficus é uma planta que as figueiras geralmente elas pegam muito bem por estaquia. Uma dica para vocês, né? Sempre que forem fazer a estaquia de uma figueira ou qualquer uma outra variedade, o ideal é que vocês, dependendo da espécie, retirem parte das folhas ou então recortem elas pela metade para compensar a perda d'água. E o ideal é fazer esse procedimento na raiz, numa areia grossa. Pode ser aquela areia lavada, areia de aquário, areia de piscina, para vocês terem um enraizamento melhor. Se puderem usar algum tipo de hormônio enraizador, melhor ainda. Tá? Eu muitas vezes, quando eu faço algum processo assim, eu costumo fazer como se fosse uma pequena estufa. Eu pego um plástico transparente, né? E eu envolvo todo o trabalho para a gente poder fazer um micro ecossistema, né? Microambiente, para que a água para que a planta não perca muita água. E muitas vezes o sucesso do trabalho geralmente é esse daí, tá bom? Então, depois eu vou fazer a desfolha completa e vou estar mostrando para vocês esse trabalho no decorrer do nosso processo, vamos dizer assim, da nossa demonstração. Eu vou estar mostrando essa planta para vocês e a evolução dela conforme a gente vai fazendo, até chegar à fase da gente retirar desse vaso de treinamento. Se precisar depois de um certo tempo, quando a planta já estiver bem curada nesse vaso, né, esse vaso de treinamento, vocês podem estar fazendo também o posicionamento de alguns galhos. Evitem de mexer muito, tá, no tronco, para que não comprometa o trabalho de fusão. Se a gente mexe muito, acaba machucando ou tirando da posição aquele galho que já estava quase fundindo um com o outro. Então evitem de estar mexendo muito nesse material. O máximo é uma manutenção mesmo. Retirada de algumas folhas, alguns galhos que estão fora de posição. Seria esse o tipo de trabalho. Ó. Entenderam? Então seria um trabalho de fusão de tronco. A ideia seria essa, dá a impressão de ser um tronco muito mais robusto, né? Com alguns veios aparecendo. Vai ficar um trabalho muito bacana. É um trabalho demorado, sim. Então,
vale a pena vocês experimentarem estar fazendo esse tipo de experiência, né? Procurem fazer com plantas que, vamos dizer assim, que são fáceis de fundir, que nem aquela que eu dei exemplo para vocês. O Pithecolobius é uma planta muito fácil de fazer esse processo aqui também. O Acer caide, o bugeriano, também é uma planta muito bacana de estar fazendo esse tipo de trabalho, né? Então procurem plantas que facilitem esse tipo de trabalho, né? Algumas outras espécies também vocês podem estar conseguindo fazer isso, mas muitas vezes vocês precisam, para que haja fusão de tronco, é preciso que descasque os dois lados de um lado de cada planta e encostem aqueles lados que estão descascados para ver a fusão. Isso também vai ajudar bastante, tá? Ó, depois eu vou mostrar essa planta mais desfolhada para vocês, tá? Eu vou desfolhá-la durante o intervalo, aí depois eu vou mostrar novamente para vocês e qual seria o próximo passo, para a gente o que a gente vai estar fazendo com isso daí, tá bom?